Você está com dor no joelho, foi ao médico, recebeu um diagnóstico, o joelho está danificado, deve tomar medicamentos, talvez até precise colocar uma prótese de joelho. Vamos dar uma olhada hoje no que causa as dores ao redor do joelho, como elas surgem e como você pode combater a maioria dessas dores de forma simples. Neste vídeo, vamos analisar tudo isso em detalhes, os diferentes tipos de dores no joelho, onde dói, o que acontece no joelho e qual é a causa disso. E quando chegarmos ao ponto de encontrar a causa, vamos inverter a situação e ver como a maioria das dores no joelho, e estou falando sério, pode desaparecer em muito pouco tempo. Mesmo que a estrutura esteja danificada, mesmo que você tenha artrose, mesmo que tenha outros danos, vamos analisar primeiro o que pode ocorrer no joelho em relação à dor e possíveis danos. Aqui temos um joelho visto de frente, de fora e de trás. E você tem que imaginar que o joelho é envolto por fáscias e músculos. Uma cápsula mantém a articulação unida. Depois existem os dois meniscos, que praticamente garantem que, no joelho, aquilo que não parece exatamente uma articulação, mas sim uma espécie de paisagem de crateras, se encaixe bem um no outro. E então temos os ligamentos laterais que seguram do lado de fora. Temos ligamentos na parte interna. Temos os famosos e temidos ligamentos cruzados. Sim, aqueles que também podem se romper, que podem ser lesionados. E temos um grande músculo, o quadríceps. Ele desce aqui na frente pela coxa se você tocar na sua perna. Esse grande músculo é composto por 4 partes. E todos eles se juntam ao redor da patela. E então um tendão desce daqui para baixo. Você pode imaginar isso. Quando o joelho está dobrado e esse músculo aqui começa a puxar, ele praticamente estende a perna. E nós temos na parte de trás, por assim dizer, o antagonista ou vários antagonistas. Nós temos músculos flexores na parte de trás da coxa que praticamente dobram o joelho nessa direção. E nós temos o músculo gastrocnêmio, o grande músculo que dá forma à panturrilha. Ele vai daqui, passando pela articulação do joelho, por cima. E ele está muito relacionado com a função de extensão do pé. Mas também atua junto com o flexor, flexionando a articulação do joelho. Costumamos falar de dores no joelho em geral nos nossos vídeos, sem diferenciar mais detalhadamente. Por que fazemos isso será explicado ao longo deste vídeo, mas hoje queremos ser mais específicos. Onde exatamente o seu joelho pode doer? Basicamente, existem 4 zonas que podem doer. Essas zonas ainda podem ser subdivididas, mas isso já ficaria detalhado demais. Basta conhecermos as 4 zonas principais. Pode haver dores aqui na frente, passando pela patela, descendo até a canela. Isso inclui dores que podem ocorrer atrás da patela, também chamado de retropatelar, sim, entre a patela e o osso. Essas são as que descem aqui na frente. Aí temos o oposto atrás, dor na parte de trás do joelho, dor na fossa poplítea. Geralmente elas são percebidas quando você tenta se ajoelhar, ou quando você tenta sentar sobre os calcanhares, aí a parte de trás do joelho dói. E temos dores na parte externa do joelho, na parte interna do joelho. E essas são basicamente as principais áreas. E claro, temos muitas lesões observadas ali. Em primeiro lugar, os famosos fissuras de menisco, descolamentos ou rupturas de menisco. Tudo isso é causado aqui, praticamente entre o fêmur e a tíbia. É ali que os meniscos sofrem e se danificam. E isso pode ser visto depois em imagens especiais. Nós temos, como já dissemos antes, os ligamentos cruzados, que podem se romper. Os ligamentos cruzados têm a função de manter a articulação bem unida, mesmo quando o joelho está em diferentes posições. Naturalmente, isso ainda é apoiado pela função da cápsula e pelos outros músculos que passam ao redor. Depois, temos, é claro, as superfícies de cartilagem, lá onde o fêmur encontra a tíbia. E é lá que o movimento é amortecido. E é lá que surge a artrose. Artrose significa que a cartilagem vai ficando cada vez mais fina, e o grau de desgaste é dividido em 4 estágios. Estágio 1,
2, 3 e 4. O estágio 1 é uma leve perda de cartilagem. O número 2 já é um pouco mais. O número 3 é bem evidente. E o número 4 significa que praticamente não existe mais cartilagem. Na verdade, sempre restam pequenos pedaços que ficam ali, mas também há áreas onde já é osso com osso. Aí ocorre dano nos tendões. Podem ocorrer fissuras ou até rupturas, em acidentes, por exemplo, dos ligamentos externos ou dos ligamentos internos. E quando a situação é muito grave, pode ocorrer também uma ruptura do tendão patelar. Isso significa que o tendão se rompe diretamente aqui. E a conexão entre o músculo e a inserção aqui embaixo, onde o músculo está fixado, permite essa tração e fica completamente separada. E além disso, o que eu ainda não mencionei antes, também pode haver dores na parte interna do joelho, ou seja, bem dentro da articulação. É claro que, com isso, a maioria das pessoas pensa que há algum dano ou algo quebrado dentro da articulação que está causando essa dor. Como isso realmente acontece, de acordo com a nossa experiência, vou explicar muito mais sobre isso daqui a pouco. E muitas dessas dores têm nomes que vêm da experiência ou da estrutura que está danificada. Por exemplo, existe o joelho do corredor. Isso começa a doer aqui na frente. Existe o joelho do saltador. Esse dói um pouco mais acima. Existe, como eu disse, a dor no joelho, dor retropatelar entre a patela e o osso. E também existem as dores que estão relacionadas ao fato de os meniscos estarem danificados. Isso é dor no menisco medial, dor no menisco lateral, dor no ligamento lateral e dor no ligamento medial. Sim, e assim continua por todas as partes do joelho que podem ser danificadas. E claro, a dor da artrose, que é quase a mais comum, que pode afetar todo o joelho de forma geral e que também pode aparecer em diferentes lugares. Aliás, isso já é uma pequena dica de que pode ser que essa atribuição a estruturas fixas, no que diz respeito à dor, talvez não corresponda necessariamente à realidade. E então existe uma teoria de que o joelho basicamente só faz flexão e extensão, e que todo o movimento lateral não é suportado pelo joelho, o que causaria dor. Nós, da Liebscher Bracht, vemos isso de forma totalmente diferente. E agora chegamos à grande questão. O que realmente causa as dores no joelho? A opinião convencional é bem clara. Há algo quebrado no joelho. E isso faz com que a dor apareça. E por isso precisamos consertar. Precisamos fazer uma cirurgia para reparar o que está quebrado e então a dor vai embora. Essa é a visão antiga, que é um pouco questionada pelo fato de sabermos que existem dores no joelho onde a estrutura está totalmente normal. Não há nada de errado, está tudo perfeito. Os ligamentos, os meniscos, a cartilagem, tudo está perfeito. E mesmo assim dói muito, muito. E existem muitos estudos sobre isso que comprovam claramente que, no momento em que há lesões no joelho, não necessariamente precisa haver dor. Muitas vezes, esses são achados incidentais, onde se percebe tem alguma coisa ali, tem um menisco rompido. Mas se você perguntar ao paciente, a resposta é bem clara. Não, eu não tenho dor no joelho. Eu corro todos os dias e não sinto dor nenhuma. Então, isso gera uma grande interrogação. Mas vamos esclarecer isso neste vídeo. Agora, a grande pergunta é: como isso pode ser explicado? Que pode haver dores imensas no joelho, mas está tudo inteiro, nada está quebrado. E por outro lado, está tudo muito danificado, mas não há dores no joelho. E aí entra a nossa experiência e o nosso modelo de explicação. Imagine o joelho, a forma como ele é construído, e no fim das contas, a perna toda, o corpo inteiro. Mas hoje vamos focar no joelho e olhar para ele por todos os ângulos. As articulações foram feitas para serem usadas. Caso contrário, elas nem estariam lá. Seja pelo modelo de que Deus criou o homem ou pela evolução ao longo de centenas de milhares de anos, ambos, na minha opinião, resultaram em um corpo perfeito. Ou seja, cada articulação que temos aqui existe para ser usada. O que acontece com as articulações que não são usadas da forma como foram projetadas? Vou te dar um exemplo. Olha só, o joelho pode ser dobrado. Aqui não dá, porque isso é um modelo. Na verdade, ele pode dobrar até o calcanhar e encostar atrás nas nádegas. Pode ser totalmente estendido.
Estendemos com frequência, pois ficamos em pé e andamos, mantendo a perna quase sempre estendida. Mas, sendo sincero, quantas vezes por semana você faz um agachamento bem profundo e você consegue fazer isso? Provavelmente você não consegue, pois só é possível com prática regular. Aonde eu quero chegar com isso? No momento em que certos ângulos não são mais alcançados, isso tem consequências para as fáscias e para os músculos. Quais são as consequências? Imagine, vou mostrar isso no braço, que você está com o braço estendido assim. E imagine que aqui em todo lugar há músculos flexores, que são envoltos por fáscias. Há tendões ali e a cápsula está envolvida. Toda a estrutura que agora é ativada no braço ao estender precisa ceder para que a extensão possa acontecer. No momento em que dobramos o braço, tudo isso aqui, que antes precisava estar alongado, fica curto. E do outro lado, tudo precisa se alongar. Caso contrário, o movimento não ocorreria. Ou seja, os músculos e as fáscias, vamos focar neles porque são muito importantes, precisam conseguir acompanhar bem todos os movimentos. Mas o nosso corpo é um sistema biológico. E o nosso sistema biológico é composto por infinitas células. Ou seja, pequenas unidades vivas que sempre se comportam conforme são exigidas. O corpo é treinável. Você sabe disso da academia. Sim, quando você treina, os músculos ficam maiores. Quando você não treina, eles ficam menores de novo. Ou talvez você saiba que, ao fazer certos exercícios na academia, pensa: o movimento fica mais difícil para mim, então precisa alongar, depois melhora. E assim por diante. Então, nós somos um reflexo, nossos músculos, nossas fáscias são um reflexo do movimento diário que fazemos. E esse perfil de movimento determina como os músculos e as fáscias são formados. No final das contas, também os ossos. Eles também ficam mais fracos ou mais fortes. Mas vamos deixá-los de lado por enquanto, porque o principal aqui são as dores. E as dores têm muito a ver com o estado dos músculos e das fáscias. Então agora imagine que, por exemplo, a gente passa o dia todo sentado. E o que acontece quando estamos sentados? Por exemplo, com o músculo da panturrilha que mencionamos antes. Ele vai daqui do tendão de Aquiles, passa pela articulação do joelho e chega atrás do osso da coxa. E ele, naturalmente, fica mais curto quando estamos sentados do que em pé. Como passamos muito tempo sentados, o corpo acaba se acostumando com isso. E o que significa se acostumar? Se acostumar significa que as fáscias e os músculos se adaptam a uma posição mais curta. Talvez você mesmo tenha o problema de ter cãibras na panturrilha à noite. Isso pode acontecer porque você passa muito tempo sentado sem compensar isso. Assim, os músculos que ficaram encurtados o dia todo precisam se aliviar à noite, tendo cãibras para liberar essa tensão. O fato de muitas pessoas ficarem sentadas, se isso não for compensado, faz com que o seu músculo da panturrilha fique mais tenso, com mais tensão do que teria se a gente alongasse e esticasse ele várias vezes ao dia. E como essa tensão excessiva afeta você? Imagine que o músculo está encurtado e você quer esticar de novo porque quer caminhar. Você quer ir à cozinha comer algo? Então o músculo da panturrilha ela não relaxa tão facilmente e isso faz com que ele puxe. E o que ele faz? Ele praticamente puxa a cabeça para dentro do encaixe, ou seja, para dentro da articulação do joelho. E com isso, os meniscos e também a cartilagem são mais sobrecarregados do que seriam se a panturrilha estivesse bem flexível e relaxada. Essa é a parte de trás. E ela pode fazer com que surjam problemas dolorosos ali, o que não queremos. Mas não podemos esquecer a frente. Aqui está o grande músculo da coxa, como dissemos. E no momento em que a perna está quase totalmente esticada, ou seja, estamos sentados ou em pé, praticamente não há nada entre essas duas posições. Não fazemos agachamento profundo, onde esse movimento ocorreria e esse músculo seria alongado. Isso faz com que, de cima, passando pela patela e pela tensão aqui no tendão, a perna seja puxada para cima. Então, a parte frontal do músculo da coxa, o extensor do joelho, quando está muito tensa, puxa a perna para cima e o músculo da panturrilha puxa a coxa para baixo. E o resultado é força demais nessa região.
E o corpo mede isso. Todas as informações que vêm dos receptores, essas pequenas unidades de sinalização que estão nos ossos, nos músculos, nas fáscias, nos tendões, na cápsula articular, em todo lugar são medidos pressões, velocidade, carga, e tudo isso vai para a central, para o cérebro, onde é processado. E no momento em que o corpo calcula, a carga na articulação do joelho agora é tão grande devido ao encurtamento dos músculos e fáscias que podem ocorrer danos ali. Então, um sinal de alarme é enviado para o joelho, e isso é a dor. E porque essa dor, na maioria dos casos, não tem absolutamente nada a ver com quaisquer condições estruturais, ou seja, com danos, que algo está quebrado, mas sim é acionada de forma totalmente independente disso. Nós chamamos essa dor de alarme. E agora, de repente, toda a terapia da dor relacionada ao joelho fica muito, muito simples. Porque não importa como a estrutura está, você tem que imaginar assim. As tensões vão aumentando cada vez mais. O cérebro ativa uma dor como um sinal em algum lugar do joelho, do lado de fora, de dentro, atrás, na frente, dependendo de quais músculos e quais fáscias estão com muita tensão. Essas tensões acabam naturalmente causando desgaste no joelho. Ou seja, naturalmente a cartilagem vai se desgastar, porque ela está sendo pressionada com muita força. Naturalmente, os meniscos podem acabar se rompendo, porque estão sendo pressionados com muita força um contra o outro. Naturalmente, os ligamentos podem acabar se rompendo, porque se tudo está sob tensão e aí acontece um movimento errado, um tranco, pode ser que alguma coisa se rompa. Todas essas coisas são consequências da tensão excessiva dos músculos e das fáscias. Então você vê, nós acreditamos claramente nisso e já existem muitos estudos que apontam nessa direção. Isso comprova que temos uma situação de tensão excessiva dos músculos e das fáscias. E temos uma consequência, uma dor de alerta que é enviada para proteger a estrutura. Então, essa é, por assim dizer, a linguagem do corpo, que quer dizer evite tal e tal movimento, porque as dores são projetadas exatamente onde determinadas angulações são adotadas, que o cérebro considera ruim para a condição geral do joelho. Sim, isso é uma coisa. E o outro fator que é desencadeado naturalmente pelas tensões excessivas é que ocorre desgaste, que acontecem lesões. Também independentemente de qualquer queda ou de qualquer sobrecarga repentina, mas simplesmente pelo fato de que, no dia a dia, forças excessivas atuam. Que é como um pilão com pistilo, quando o pistilo é colocado solto dentro do pilão e os grãos de pimenta devem ser esmagados. Se só mover o pistilo de um lado para outro, eles quebram pouco. Essa seria a situação normal para a articulação, onde há apenas um pouco de desgaste, que pode ser sempre reparado. Mas se eu pegar o pistilo e pressionar axialmente dentro do pilão e mexer, aí os grãos de mostarda ou de pimenta vão se quebrar. E é exatamente isso que acontece quando há tensão demais no joelho. Você deve estar se perguntando, se o músculo da panturrilha atrás está encurtado, a dor aparece mais atrás. E se o extensor do joelho na frente está encurtado, a dor aparece mais na frente. Sim, de modo geral, sim. Mas temos muitos outros músculos que ficam aqui nessa região. E muitos deles estão com tensão excessiva. E no final das contas, o que importa é a soma de todos eles, digamos, a média dessas tensões. Por isso, a dor pode surgir não na frente, mas mais para a parte interna, na rótula. Há também músculos nessa região. Ou um pouco mais para fora, onde estão os ligamentos laterais. Sim, ou seja, existem as mais diversas locais de origem tridimensionais ao redor do joelho, geralmente se relacionam com os músculos acima e abaixo que envolvem o joelho na maioria dos casos. E eu sei que é difícil de acreditar, é difícil de compreender, porque o mundo e a medicina pensam de forma totalmente diferente, a medicina convencional. Sim. Mas como eu disse, lembrem-se, mesmo na medicina convencional está bem claro que existem coisas como dores inespecíficas no joelho. Dores inespecíficas no joelho, assim como dores inespecíficas nas costas, são dores em que, mesmo após uma análise e investigação minuciosas, mesmo com todos os exames de imagem, nada é encontrado que possa explicar essas dores.
e elas existem claramente. No caso das dores nas costas, elas representam até 80 a 90% do total das dores nas costas. Sim, é aquilo que eu disse anteriormente. E lembrem-se, também existem joelhos danificados, artrose, joelho com artrose, artrose de grau 2, 3 e até 4. Existem graus que não causam problemas, que são descobertos em algum momento, por algum motivo, muitas vezes por achados incidentais. E aí todos ficam surpresos, está tudo danificado ali. E então perguntam, você não sente dor no joelho? Não, eu não sinto dor no joelho. Sim, e só esses exemplos já são suficientes para deixar claro que aquilo que você provavelmente também pensa que sempre precisa ter algo danificado para doer, isso é totalmente questionado. E o legal é que o nosso modelo de explicação esclarece aquilo que a medicina convencional e a terapia da dor não conseguem explicar. Porque quando um paciente vem até nós com dores intensas no joelho, mas nada é encontrado, nós sabemos exatamente, são as tensões dos músculos e das fáscias. Então, no final das contas, a terapia da dor, a busca pela causa e também a resolução da causa se tornam muito, muito simples para nós. Na maioria das dores, músculos e fáscias puxam com força excessiva. E agora precisamos eliminar essa tensão excessiva. E então essas dores desaparecem e derretem como gelo ao sol, como se nunca tivessem existido. E muitas vezes já no primeiro tratamento, muitas vezes já no primeiro exercício que fazemos, porque o estado de tensão pode ser alterado rapidamente, enquanto a estrutura não pode ser mudada rapidamente. Ela é, a princípio, do jeito que é. Mas a tensão pode ser alterada rapidamente em 1 hora, em um exercício, em um tratamento com o nosso método osteopressur, onde praticamente, através de certos pontos de pressão, esse relaxamento é induzido manualmente de forma terapêutica. E isso então é a prova. Sim, então não perca tempo tentando resolver isso teoricamente. Se você tem dor no joelho, faça nossos exercícios e sinta o que acontece, e então você saberá o que está acontecendo. E ninguém pode tirar isso de você dizendo, isso não pode ser, não podem ser as tensões, deve ser a sua artrose, porque você simplesmente sente que funciona. E então você continua nesse caminho e o corpo pode começar a reconstruir aquilo que foi danificado. Agora talvez você se pergunte, ele realmente quer dizer que a artrose pode se regenerar? Todos dizem que isso não é possível. Olha, esse assunto é tão amplo, por favor, clique nesse vídeo ali e assista. Lá nós explicamos tudo sobre artrose em detalhes. Agora, a próxima pergunta. Quando você vai ao médico com dor no joelho, geralmente são receitados analgésicos. E quanto aos analgésicos? Olha, eu não tenho nada contra isso. Em uma fase em que você não encontra outra ajuda, quando ainda não pode fazer exercícios, nem pode ser tratado por nós com osteopressura, por um dos terapeutas e médicos que são treinados nessa terapia. Para superar isso, se estiver de férias, tome analgésicos. Se você fizer isso por um período limitado de 1 a 2 semanas no máximo, não há problema algum, e isso vai te ajudar a viver sua vida, participar da sua conferência, aguentar o casamento, seja lá para o que você foi convidado e assim por diante. Não há nada contra isso. Mas onde eu sou totalmente contra e onde eu realmente te aconselho a não fazer é usar isso como uma solução permanente. Entendeu? Tipo, você tem dores no joelho que não passam de jeito nenhum e você fica tomando analgésicos o tempo todo só para conseguir aguentar mais ou menos. Sem contar que a gente sabe que muitos analgésicos, depois de um tempo, nem fazem mais efeito, não funcionam mais. Isso não é a solução, porque se coloca no lugar. Sua dor no joelho, na maioria dos casos, está relacionada ao fato de que seus músculos e fáscias estão puxando demais, que seu corpo, seu cérebro, seu médico interior, como minha esposa, a Petra, sempre diz, quer te alertar para não continuar assim, para que a estrutura não se desgaste tanto. E tomar um analgésico é como desligar um alarme de incêndio que está avisando que há fogo cortando o fio. Ou, quando você está dirigindo, a luz de controle do óleo acende e você diz, essa luz está acesa, isso me incomoda, e simplesmente corta o fio ou quebra com um martelo, isso é fatal. Com isso, você está minando a informação que seu corpo quer te dar. Tem algo errado com o seu joelho. Então preste atenção nisso, você só não sabe ainda
Se ainda não tem o conhecimento, mas logo vai ter quando fizer os exercícios, aí você precisa entender a linguagem do corpo. A linguagem do corpo é, na maioria das dores no joelho, alongue os músculos e as fáscias que fazem com que o joelho não se sinta bem. E então a dor desaparece. Eu sei, eu falei algumas coisas agora que talvez você pense se isso é realmente possível, e eu quero te dar segurança. Coloque em prática. Faça os exercícios. Dê uma olhada na nossa terapia e experimente. É algo prático e você vai saber se funciona ou não. E quando você perceber, uau, mesmo tendo artrose de segundo grau, agora dói menos. Então acredite no seu corpo, porque você mesmo comprovou isso. Então continue nesse caminho e aplique isso ao corpo todo, porque esse conhecimento sobre como a dor surge, aquilo que expliquei para o joelho, vale basicamente para o corpo inteiro, da cabeça aos pés. Todos precisam saber disso. Todo mundo precisa saber que tem a chance de se ajudar por meio desses exercícios, dessas medidas, e é exatamente por isso que, por favor, compartilhe o vídeo com todos que são importantes para você, que precisam receber essa informação que pode ajudá-los tanto. Eles vão te agradecer e vão ficar felizes. Se quiser experimentar agora e sentir se isso te ajuda, clique no vídeo, faça os exercícios e veja o resultado.